Hoje o editorial de saúde vai falar sobre uma doença que é bastante confundida com o reumatismo e a artrite. Se chama artrite reumatoide. Essa é uma doença inflamatória crônica, autoimune e progressiva que atinge as articulações, principalmente mãos, punhos, joelhos e quadril. O diagnóstico é feito através de raio-x, exames laboratoriais e ressonância magnética, além, é claro, das observações clínicas, ou seja, os sintomas. O paciente deve apresentar 4 de 7 critérios utilizados na hora de confirmar a doença. É uma doença que tem uma evolução relativamente lenta, uma apresentação relativamente lenta, mas o diagnóstico dela ele é feito a partir do aparecimento de sintomas muito específicos, como, por exemplo, você tem que ter uma artrite, uma inflamação na articulação por mais de 6 semanas. Além disso, você precisa ter alguns critérios diagnósticos, alguns marcadores inflamatórios. Então você precisa ter uma proteína C reativa aumentada, ou você precisa ter um VHS aumentado. Você precisa ter um marcador, não é específico, mas ele é bem sensível, que chama fator reumatoide positivo. E você precisa ter também alterações radiográficas. Então hoje nós temos que se você tiver alguns desses critérios, você consegue ter o diagnóstico de artrite reumatoide. Depois que o diagnóstico é feito, os tratamentos a seguir são simples, começando com as drogas modificadoras de curso da doença. Uma vez que você faz o diagnóstico, o tratamento ele pode ser feito através de não usando medicamentos, então você com fisioterapia, com um tratamento de postura, com um tratamento fisioterápico realmente importante para tentar controlar os seus sintomas, o uso de medicações analgésicas para o combate da dor, drogas que diminuem a inflamação e a partir do estabelecimento de um diagnóstico preciso, daí o uso de drogas específicas para o controle do curso da doença. Então hoje nós temos doenças sintéticas, doenças que você usa e consegue fazer com que essa doença não progrida, ok? A partir do momento que você tem a progressão da doença usando essas drogas, hoje em dia nós temos a opção do uso das drogas biológicas, que são drogas que são derivadas de células biológicas. E a partir daí, o uso dessas drogas no tratamento desse paciente que não respondeu às primeiras drogas anti-inflamatórias. Apesar dos tratamentos, a artrite reumatoide não tem cura e pode chegar em um grau que causa incapacitação. Hoje já se sabe que essa doença tem fatores genéticos e um certo grupo pode ter mais chances de desenvolvê-la. Eu acho que o principal alerta que esta doença é uma doença que acomete principalmente mulheres e numa faixa etária aí acima de 40, 50 anos. E muitas vezes essa faixa etária é uma faixa etária laboral importante para a mulher. Então, quanto antes você fizer o diagnóstico, quanto antes você iniciar o tratamento, melhor vai ser a sua evolução e menor o risco de desenvolvimento de deformidades e de incapacidade funcional com a doença. A artrite reumatoide acomete cerca de 1% da população e somente 65% dos pacientes recebem o diagnóstico correto. Ou seja, 1/3 dos pacientes que possuem a doença chegam a graus incapacitantes. Por isso é importante prestar atenção nos sintomas, para que o diagnóstico e os tratamentos sejam feitos o mais rápido possível. A gente se vê no próximo editorial de saúde. Até lá!